Olá, terceirão, tudo bem? Estamos aqui, né? Eu, minha porquinha, né? Curtindo esses dias aqui, aprendendo a gravar uns videozinhos para vocês. Pessoal, módulo 2, página 146, termometria, tá? Antes de eu falar aqui das mudanças de temperatura, queria fazer uma pergunta. O que é temperatura? Temperatura, ela está medindo quão quente, quão frio está uma coisa. Mas eu não posso saber que uma coisa está quente a alta temperatura. Bom, vamos com calma. O que eu estou querendo dizer? Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto maior o grau de agitação das moléculas, maior a temperatura. Eu faço a pergunta para vocês. Pegue uma superfície metálica, põe a mão nela e uma superfície de madeira. Qual delas está mais fria? Se você está numa sala isolada, tudo bonitinho. Acho que a maioria deve ter falado a de ferro, né? Pessoal, tomem cuidado, por isso que não somos termômetros. Se tiver tudo isolado, bonitinho, está a mesma temperatura. Mas por que eu sinto mais frio? Por que está mais frio? Porque é uma outra história que a gente vai contar lá na frente, que é o calor, né? Que é a energia térmica em trânsito. O ferro, ele ganha e perde calor mais rapidamente que a madeira. Então, tomem cuidado. Que é a temperatura, o grau de agitação das moléculas. Beleza? Então, eu coloquei 3 escalas aqui, que são as mais tradicionais, né? A Kelvin, graus Fahrenheit e graus Celsius. Graus Celsius usado aqui no Brasil, graus Fahrenheit nos Estados Unidos, né? Na maioria do mundo, graus Celsius. E o Kelvin, que é a escala absoluta, né? Que é no sistema internacional. Tem outras unidades, né? Igual graus Rankine, que são muito utilizados nas engenharias, tá? Pessoal, por que é grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin? Porque o Kelvin é escala absoluta, ele não tem graus. Ou seja, não existe temperatura abaixo de 0 Kelvin. Então não existe temperatura negativa? Não. O máximo é menos 273 graus Celsius, que é o 0 Kelvin. Então ali você não tem mais agitação nenhuma das moléculas, ok? Então se eu congelasse alguma coisa 0 Kelvin, isso no laboratório se chega muito próximo do 0 Kelvin, mas ainda não se chega no zero absoluto, tá? Então, se eu conseguir congelar alguma coisa em 0 Kelvin, não agita nada das moléculas, que lá não vai perder. Se eu guardo um peixe na geladeira durante um ano a menos 20 graus Celsius, ele não vai estar legal daqui a um ano, ele tem a validade ainda. Se fosse em Kelvin, não, porque não teria nenhuma agitação das moléculas, ok? Então vamos lá. Vamos aprender a fazer essa transformação de unidades. 0 graus Celsius é a temperatura de fusão da água, né? E 100 graus Celsius, temperatura de ebulição da água, certo? Então aqui a água vira gelo, aqui ela evapora. Equivale a 32 graus Fahrenheit, o 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit e 273 Kelvin. 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit, 373 Kelvin. Como que a gente vai fazer essa transformação? Nicolau, eu preciso montar isso aqui toda vez, eu já não posso dar fórmula? Pode, mas isso aqui a gente tem que saber fazer, porque lá no exercício muitas vezes ele põe uma escala X e quer achar nessa escala X. Então eu tenho que vir aqui, tá bem? Então, mas é simples. Eu vou pegar sempre a diferença menor dividido pela diferença maior. Diferença menor dividido pela diferença maior. Diferença menor dividido pela diferença maior. Ou seja, θc menos 0 dividido por 100 menos 0 é igual a θf. Tá. θf menos 32 dividido por 212 menos 32. TK menos 273, 373 menos 273. Qual o preconceito? Por que você usou θ, θ e T?
Porque aqui é temperatura absoluta, então a gente usa o T, que sabe que a temperatura absoluta é em Kelvin, beleza, galera? E não vai o grau nele, hein, por favor. Aqui, ó, é graus Fahrenheit, graus Celsius. Então, vai ficar θc sobre 100, θf menos 32 dividido por 180 é igual a tk menos 173 dividido por 100. Se eu dividir tudo por 20, né, simplificar tudo por 20, θc sobre 5, θf menos 32 dividido por 9, θf menos 273 dividido por 5. Ok? Então, para eu transformar de Celsius para Fahrenheit, eu uso isso aqui. De Fahrenheit para Kelvin, isso. E de Celsius para Kelvin, eu faço aqui. Posso cortar os 5, né, quando eu tenho só os dois. Então, temperatura em Celsius, temperatura em Kelvin menos 273. Ou ainda, temperatura em Kelvin, temperatura em Celsius menos 273. Quando eu quero isso? Quando que eu uso essa forma? Quando eu quero mudar de unidade. Toma cuidado que muitos exercícios eles pedem a variação de temperatura. Ou, um exemplo, se eu vario em 10 graus Celsius, quanto vai variar em Fahrenheit e quanto vai variar em Kelvin. Nota que isso aqui, ó, é uma diferença, é um delta. Então eu posso escrever delta C sobre 5, delta θf sobre 9, delta tk sobre 5. Ou seja, aqui a variação, se variar 10 graus Celsius, vai ser 10 dividido por 5, é igual delta θf sobre 9. Tá? Se eu comparar em Celsius com Kelvin, o quanto varia em Celsius é o mesmo que varia em Kelvin. Por quê? Ó? A temperatura de fusão e ebulição varia 100. Aqui também varia 100. Aqui já vai variar 180. Então, delta θc é igual a delta tk. Tudo bem, pessoal? Vamos agora a alguns exercícios dessa aula. Vamos lá, pessoal? Então, os exercícios. Vou resolver alguns exercícios da apostila. Quem tiver alguma dúvida, depois me chama nos outros exercícios ou nesses também. Número 1. Um termômetro marca 25 graus Celsius. Determine o valor das temperaturas na escala Fahrenheit. Então, eu tenho θc sobre 5, θf menos 32 dividido por 9. 25 dividido por 5 dá 5. Passo 9 para lá, θf vai dar 72 graus Fahrenheit. Ô, pessoal, eu poderia passar isso aqui já direto. 9 dividido por 5 dá 1,8, certo? Então, a temperatura, então tem aqui, ó, vai ficar θf menos 32 é igual a 1,8 vezes θc. Então, θf vai ser igual a 1,8 θc mais 32. Pode facilitar aí também, mas não precisa, tá? Então, aqui, certo? Número 1. Número 2. Em um laboratório de física, a temperatura de uma substância é 13 kelvins. Determine o valor dessa temperatura na escala Celsius Fahrenheit. Na Celsius, vai ser 13 menos 273 menos 260. Agora, eu vou pegar essa temperatura em Celsius e vou transformar ela para Fahrenheit, certo? Menos 260 dividido por 5 vai dar menos 52 vezes 9. Ixi, aqui erramos. Eu tinha esquecido do sinal negativo. Menos 468 mais 32. θf vai ser igual a menos 460. Não. 436 graus Fahrenheit. Certo, pessoal? Agora, o número 3. O número 3, eu escolhi ele por ser de variação de temperatura. Em um dia de outono na cidade de São Paulo, a temperatura mínima registrada foi 10 graus Celsius. A máxima 30. Determine a variação de temperatura que ocorreu nesse dia.
em Kelvin e Fahrenheit. Então, variou de final menos inicial, 20 graus Celsius. Se variou 20 graus Celsius, variou 20 Kelvin, né? Ó, posso pôr aqui 20 Kelvin. A variação em graus Celsius sobre 5 é igual a variação em graus Fahrenheit sobre 9. 20 dividido por 5 igual a delta teta F sobre 9. Então, 20 por 5 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 9, 36. Agora, o número 5 eu vou resolver ele até uma parte e deixar o finzinho para vocês. Pessoal, o gráfico a seguir relaciona a temperatura na escala Celsius e na escala X. Determine a temperatura na escala Fahrenheit, que equivale a 80 graus X. Eu vou achar ela em Celsius. Depois, é só usar essa fórmula, transformar de Celsius em Fahrenheit, fica aí deverzinho de casa. Então, se eu tenho 0 graus Celsius, equivale a 10 graus X. Do gráfico, 30 graus Celsius equivale a 20 graus X. 80 pus aqui no meio mesmo, sabendo que ele está aqui em cima, que não vai importar. Vou fazer essa diferença. Menor que 80 menos 10 dividido por 20 menos 10 é igual a θc menos 0 dividido por 30 menos 0, que é o que a gente fazia, né, na aulinha a gente fez hoje, de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin, a ideia é a mesma. Então 80 menos 10, 80 menos 10 costuma dar 70. Então aqui eu vou ter 7 vezes 30, que vão dar 210 graus Celsius. Aí é só fazer a continha agora para mudar de Celsius para Fahrenheit, só aplicar na fórmula. Ok, pessoal, entenderam? Então, fica aqui, aquele abraço, até mais.